Olá, alunos, sejam bem-vindos e todas bem-vindas. Neste momento nós vamos começar a estudar uma parte da termoquímica muito importante que está relacionado ao tema combustíveis e comparação energética. E para fazermos esse estudo mais detalhado, eu vou apresentar um conceito referente aos combustíveis e esse tema, e a seguir nós vamos resolver cada um desses exercícios da lista, que mostram que há uma tendência muito grande desses exercícios aparecerem principalmente na prova do Enem, que já apareceu por diversas oportunidades, e são exercícios relativamente trabalhosos, onde nós vamos fazer uso da análise dimensional para resolver os mesmos. Vamos lá? Muito bem. Primeiro, esse tema dos combustíveis está relacionado com a comparação energética e alguns pontos importantes que dão uma certa vantagem ao fazer uso de um determinado combustível. Esses combustíveis, nessa vantagem na qual eu me refiro, em termos energéticos principalmente, eles, para que sejam submetidos a uma queima, essa queima também é chamada de combustão, que é sinônimo. Para o combustível sofrer uma queima, ele vai ter que reagir com uma substância chamada de comburente. Essa substância chamada de comburente é o oxigênio da atmosfera, o oxigênio do ar. E quando o oxigênio reagir com esse combustível, ele vai ser queimado, dependendo da composição dos elementos constituintes desse combustível, ocorrerá a formação de um produto ou de produtos. Se tiver, por exemplo, carbono e hidrogênio no combustível, os produtos da combustão completa são gás carbônico e água. Mas se eu queimar hidrogênio, aí o produto é água. Se eu queimar carbono, aí o produto é gás carbônico. Os produtos formados dependem da constituição do combustível, mas de um modo geral, independente se tem carbono ou hidrogênio ou ambos, todos, quando forem submetidos a uma queima, vão liberar calor. Ou seja, eu estou falando de um processo de natureza exotérmica, que ocorre com calor liberado, certo? Isso já é uma característica. Agora, quem libera mais, energia térmica? Quem libera mais calor? Qual é o melhor combustível? Melhor combustível sobre que aspecto? Qual é o ponto de vista para chamar ele de melhor combustível? Que vantagem ele pode apresentar? Eu vou citar 3 aspectos. Melhor sobre o ponto de vista relacionado ao impacto ambiental. Nesse caso, especificamente, o melhor combustível é aquele que, quando queimado, apresenta o menor impacto ambiental. Bom, levando-se em consideração essa questão do impacto ambiental, que sem dúvida quase ninguém ganha do hidrogênio, né? Porque quando o hidrogênio queima, o produto da sua combustão produz vapor de água. Mas, evidentemente, se eu tenho vários combustíveis que têm carbono, aquele cujo impacto ambiental é menor é o que libera menor quantidade de gás carbônico, que, consequentemente, intensifica o aquecimento global. Outra questão importante sobre o ponto de vista de uma vantagem que esse combustível pode apresentar é a forma de armazenamento. O melhor
armazenamento é aquele que aí vai depender da situação, né? Depende do que exatamente. Por exemplo, se nós estivermos falando de foguetes, o melhor combustível armazenado é aquele que apresenta a menor massa. Evidentemente, para ocorrer a propulsão do foguete, ele tem que ter a menor massa, porque se ele ficar muito pesado, isso dificulta a propulsão do motor, do foguete. A menor massa é a forma do melhor armazenamento para combustível de foguetes. Já, por exemplo, em automóveis, a melhor forma de armazenamento é aquele combustível que ocupa o menor volume. Para automóveis, a questão preferencial é o volume, para foguetes é a massa. Existe uma outra vantagem que esse combustível pode apresentar sobre o ponto de vista da eficiência energética. Isso aparece muito, você vai ver aí dentro de alguns instantes na resolução dos exercícios. Qual é o combustível que tem maior eficiência energética? Como que calcula essa eficiência energética? Através da quantidade de energia liberada, quilojoule ou quilocalorias, depende da unidade que será fornecida, dividido pela massa em quilogramas, tá? Isso daqui é massa. Se nós pegarmos o calor liberado em quilojoules ou quilocalorias e dividirmos pela massa em quilogramas, isso vai originar a chamada eficiência energética. O combustível mais eficiente sobre o ponto de vista energético é aquele que tem essa razão calculado através da energia liberada por quilograma de massa. Que mais? Evidentemente, né? O bolso do indivíduo, né? Como assim o bolso? É lógico que o combustível preferencial é aquele que apresenta o menor custo. E esse custo é calculado através também da razão expresso em calor liberado em quilojoule ou em quilocalorias, dividido pelo preço do litro do combustível. Tá? Esse aqui é o custo do combustível na bomba. O combustível preferencialmente de menor custo, esse custo está relacionado à energia liberada pelo valor do combustível vendido por litro na bomba de combustível. Evidentemente que além do custo, um combustível que vai apresentar uma vantagem é sobre o ponto de vista do consumo. Com certeza. O consumo também é um dos motivos que levam a pessoa a escolher um bom combustível para o seu veículo. Aquele preferencial, o melhor, é o que vai apresentar um menor consumo. E o consumo é calculado pela razão do calor liberado pelo combustível em quilojoule ou em quilocaloria, dividido pelo percurso, que é medido em quilômetros. Essa razão apresenta preferencialmente a vantagem do uso do combustível em relação ao seu consumo. E eu vou citar uma outra questão importante, que é referente ao chamado poder calorífico.
E qual é o combustível que tem o maior poder calorífico? Olha, esse poder calorífico ele é sinônimo da eficiência energética. O mais eficiente é o combustível que tem maior poder calorífico, que por sua vez é calculado através da razão, em quilojoules ou em quilocalorias, que é a unidade da energia liberada na queima por unidade de massa. Nesse caso, a unidade de massa pode ser expresso em quilograma ou pode ser expresso também em gramas. Mas eu quero só deixar registrado para vocês que esse tal poder calorífico é sinônimo da eficiência sobre o ponto de vista energético. O combustível mais eficiente ou o combustível que tem maior poder calorífico é calculado através da razão do calor liberado na sua combustão por unidade de massa expresso em quilo ou em gramas. Essas são questões que dão uma certa vantagem de um combustível sob o ponto de vista de uma determinada circunstância, poder calorífico ou eficiência energética, custo em relação à quantidade de energia pelo preço do combustível, consumo, que é a quantidade de energia pelo percurso executado pelo veículo, o armazenamento. O melhor armazenamento é do combustível para foguetes que usa menor massa e para os automóveis que usam menor volume. E, evidentemente, na questão ambiental, aquele que libera uma menor quantidade de gases, principalmente o gás carbônico, que intensifica o efeito estufa. Agora que vocês tiveram uma ideia geral sobre o tema, agora eu vou fazer uma série de exercícios que fazem referência a essa questão. Acompanhe o primeiro exercício da FUVEST. O primeiro exercício está falando o seguinte: com a chegada dos carros com o motor flex, que funcionam tanto com álcool quanto com gasolina, é importante comparar o preço do litro de cada um desses combustíveis, supondo-se que a gasolina seja octano puro e o etanol, o álcool etanol anidro, as transformações que produzem energia estão representados abaixo. Bom, aqui está a reação de combustão do octano, que quando ele queima na presença do oxigênio do ar, aqui foi fornecido o calor da reação, né, e como ele é positivo, significa que é a quantidade de calor liberado. Então toda combustão é exotérmica, lembra da nossa apresentação inicial. E aqui nós temos a reação de combustão do etanol, que é o constituinte da cana-de-açúcar. E quando o etanol queima, ele libera por quê? Como que você sabe que está liberando? Porque isso aqui é o calor da reação, né? E quando ele é positivo, significa que a reação é exotérmica e trata-se da energia liberada. Isso daqui libera 5.100 kJ por mol do isoctano, tá? Vou marcar aqui para você, ó, 1 mol. Da onde você tirou esse 1 mol aí, PC? Aqui da reação, ó. A reação de combustão, o padrão é queimar 1 mol. E para queimar 1 mol do etanol, ele vai liberar 1.200 kJ. Então isso aqui também é por mol. Além disso, ele fornece aqui nessa tabela a massa molar do octano, do etanol, a densidade dos dois combustíveis. Ele fala: considere que para o mesmo percurso, tá? Então eles vão fazer uma trajetória
com o mesmo intervalo do espaço percorrido pelo móvel. E outro detalhe, ó, importante, idêntica quantidade de energia seja gerada no motor flex, quer use gasolina ou álcool. Nesse contexto, será indiferente em termos econômicos usar álcool ou gasolina se o quociente do preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina for igual a quanto? Ah, muito bom, esse exercício é excelente. Vamos agora começar a resolver essa questão, mas eu vou priorizar a técnica de resolução usando a análise dimensional por dois motivos. Primeiro motivo, para vocês treinarem esse método de resolução que tem sido apresentado no decorrer das aulas, que vai te oferecer uma opção diferente para resolver esse tipo de questão. Muito bem, então vamos começar aqui, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Ok? Então vamos lá. Nesse primeiro exercício, como ele fala idêntica quantidade de energia, então eu vou partir de uma quantidade de energia inicial que eu vou chamar de X kilojoules. Se você quiser chamar de um valor numérico, 1, 10, 100, o que você quiser, mas desde que seja igual para os dois combustíveis. Primeiro, eu vou pegar esse X kilojoules e vou calcular para o octano a relação do custo do combustível em relação a essa quantidade de energia que ele vai usar em um determinado percurso. Então, no final, eu quero chegar em reais por litro, tá? Bom, então está longe ainda. Como eu quero real por litro, então eu vou ter que dar um fim nesse quilojoule aqui. E para esse quilojoule desaparecer daqui, somente se eu cortar ele. E para cortar ele, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cancelar quilojoules do numerador com quilojoules do denominador, aí ele vai desaparecer. Qual é o dado que tem o quilojoules para eu usar? Está aqui, ó, o valor do quilojoules que ele deu. É o calor de combustão. Então eu vou anotar aqui que ele queima 1 mol de octano e nessa queima de 1 mol ele libera 5.100 quilojoules. Mas aí eu transformei quilojoule em mol, mas o mol não me interessa, porque eu quero o custo por litro do combustível. Bom, então se não serve o mol, eu vou ter que desaparecer com ele. E para esse mol sumir daqui, eu vou colocar mol de octano no denominador, para eu cancelar com mol de octano do numerador. De onde eu vou tirar um mol do octano agora? Que dado eu tenho mol para usar? Aqui, ó, eu tenho um mol do octano na sua massa molar que está nessa tabela. Aqui, ó, 1 mol de octano possui uma massa de 114 gramas. Está aqui, ó, nessa tabela. Ok. Então, usando essa tabela, eu transformei o número de mol em massa. Agora eu vou transformar massa em volume usando a densidade. Eu acabei de usar a massa molar e transformei mol em grama. Agora eu vou usar a densidade para transformar massa em volume. E aqui diz que a densidade é 0,7 gramas cada mililitro. Ou, se você quiser transformar isso aqui em litros, isso equivale a 700 gramas por litro, se você transformar o mililitro em litro. Então eu vou escrever, bom, como a massa
em gramas não vai me interessar, eu tenho que cancelar esse dado. E para cancelar esse dado, eu tenho que colocar gramas de octano no denominador para eu cortar com gramas de octano do numerador. Eu vou cortando o que está em cima com o que está embaixo até chegar no ponto que interessa. Agora a densidade que eu transformei de gramas por ml para gramas por litro. 700 gramas de octano é a massa correspondente a 1 litro. Opa, agora está chegando perto. Agora eu transformei quilojoule em mol, transformei mol em grama, agora eu transformei mol em grama e grama em litro. E agora eu vou colocar aqui, ó, o custo em reais. O custo em reais correspondente a 1 litro do combustível gasolina constituído de octano. Agora eu vou cortar esse litro de octano do numerador com esse litro de octano do numerador. Aqui, ó. Agora eu tenho aqui um valor que eu vou calcular. Vai ser igual a 114 dividido por 35.700, que é o produto de 5.100 por 700. Em notação científica, vai ficar 3,2. Isso aqui é o custo do preço do octano para a mesma quantidade de energia que eu chamei de X. Esse X que estava aqui no início vai lá para o final também, tá? Mas ele vai desaparecer depois, não tem problema. 3,2 vezes 10 a menos 3 vezes X. Esse X aqui é o mesmo do início ali, ó. Esse que é o custo do combustível gasolina constituído de octano para percorrer um mesmo percurso e gastar X quilojoules. Agora eu vou fazer esse cálculo para o etanol, para o álcool combustível. É o mesmo percurso que o carro a gasolina vai fazer com o carro movido a álcool. E além de ser o mesmo percurso, eles vão gastar a mesma quantidade de energia, que eu chamei de X quilojoules. E eu vou usar agora o mesmo raciocínio que eu fiz com relação ao octano. Agora eu vou usar o calor da combustão do etanol, que é 1 mol do etanol, quando queima, vai liberar 1.200 quilojoules. Aí eu cancelo quilojoules aqui do numerador com quilojoules do numerador. Agora eu vou usar a massa molar, que está fornecida aqui, ó. A massa molar do octano é 46 gramas por mol. 1 mol 46 gramas. Então, 46 gramas de etanol é a massa de 1 mol. Aí eu cancelo o mol do etanol aqui do denominador com o numerador. E agora eu vou usar a densidade, mas aqui tem um pequeno problema, que a densidade está em gramas por mililitro, mas para usá-la em gramas por litro é só multiplicar por 1.000 e isso equivale a 800 gramas por litro. Agora eu vou pegar a densidade e transformar o volume, a massa em volume. Então, 1 litro de etanol possui uma massa de 800 gramas.
Aí eu cancelo gramas de etanol do numerador com gramas de etanol no denominador. E agora eu vou colocar o custo do combustível. O custo em reais de 1 litro de álcool, 1 litro de etanol. Quanto que vai ser esse custo para percorrer o mesmo percurso e ainda por cima usando a mesma quantidade de calor? Cancelo litros do numerador com do denominador. Eu vou pegar aqui e dividir 46 por 800 vezes 1.200. 46 dividido, portanto, por 9.600. Eu vou deixar isso em notação científica também e vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 3. E esse x aqui do início vai lá para o final. Ok. Bom, agora está quase no final. Eu já calculei o valor monetário do litro do etanol e o valor monetário do litro da gasolina. Agora o exercício pede para fazermos o quociente, quer dizer, a razão do preço do litro do etanol dividido pelo custo, pelo preço do litro da gasolina. Mas a FUVEST não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Porque agora o que eu vou fazer? PC. Perdão, amigos. Agora é só pegar e colocar preço do... Desculpe. Eu vou pegar o preço do litro de etanol e dividir pelo preço do litro da gasolina, certo? Errado. Tá errado por quê? Porque você sabe muito bem, ou se não sabia, fique sabendo, que normalmente não, você sabe que na bomba de combustível o etanol é mais barato do que a gasolina. Mas, no entanto, a gasolina ela é mais econômica do que o álcool, não é? Você sabia disso? Eu não, PC. Fique sabendo. O álcool é mais barato, só que o consumo do álcool é maior para o mesmo percurso. Quer dizer que o consumo é inversamente proporcional ao custo? Exatamente. O consumo é inversamente proporcional ao custo. Ou você faz uma regra de 3, levando em consideração que as grandezas são inversamente proporcionais, ou se você não quiser fazer regra de 3, é só você dividir o custo do litro do etanol, mas usando o consumo da gasolina, que é 3,2 vezes 10 a menos 3x, e o preço da gasolina pelo consumo do etanol. Nossa, PC, é o contrário! Sim, é o inverso. Porque eu volto a repetir, o preço do combustível etanol é menor, porém o consumo é maior. Por este motivo que eu tenho que fazer essa razão com os valores trocados, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Esse aí era o ponto primordial dessa questão da FUVEST. O aluno, na teoria, tinha que tomar conhecimento deste fato. Agora já era. É só eu fazer aqui a simplificação. 32 por 48. Eu vou simplificar isso aqui dividindo por 4. 32 dividido por 4 é igual a 8.
E 48 dividido por 4 é 12. Eu vou fazer mais uma simplificação aqui por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. E 12 dividido por 4 vai dar 3. E aqui acabamos de obter a resposta final. Considerando que para o mesmo percurso, idêntica quantidade de energia seja gerada pelo motor flex, quer use gasolina ou álcool, nesse contexto, será indiferente em termos econômicos usar álcool ou a gasolina se o quociente entre o preço do litro do álcool e da gasolina for igual a 2/3. Portanto, a resposta dessa questão número 1 é a letra B. Bonito exercício, né? De alto nível. Agora, você já imaginou se eu não usasse a análise dimensional, quantas regras de 3 eu teria que fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras de 3 só. Não dá tempo, impossível conseguirmos usar a regra de 3 e gastar um tempo para fazer essa questão, sabendo que são tantas outras que eu tenho que resolver. A análise dimensional serve para, nesses casos, você ganhar tempo para resolver outras questões. Vamos resolver o número 2 agora. Desde a Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico na atmosfera vem aumentando com o resultado da queima dos combustíveis fósseis. Em grande escala, para a produção de energia, a tabela abaixo apresenta alguns combustíveis utilizados em veículos e o poder calorífico indica a energia liberada pela combustão completa de uma determinada massa de combustível. Então, essa tabela tem 3 combustíveis: o álcool, que é novamente o etanol. Aqui nós temos a sua massa molar. E aqui nós temos o poder calorífico expresso em energia, em quilojoules por massa, unidade de massa que ele usou, gramas. Aí depois ele está se referindo à gasolina. Ele deu a sua fórmula molecular, ele deu a massa molar e o poder calorífico em quilojoules por unidade de massa. E aqui por último ele coloca o gás natural, cujo constituinte é o metano, sua massa molar e o seu poder calorífico em quilojoules por unidade de massa, que é gramas. Considerando a combustão completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de energia liberada por mol de gás carbônico produzido. Os combustíveis que liberam mais energia para uma mesma quantidade de gás carbônico que ordem e ele pede a ordem decrescente, ou seja, do combustível que libera mais energia para o combustível que libera menos energia. Nossa, esse exercício dá um trampo enorme, porque eu tenho que primeiro verificar o número de mols de gás carbônico liberado por cada combustível e fazer o cálculo da energia para uma determinada quantidade fixa de gás carbônico para cada um. Mas tudo bem, é desses trabalhosos que nós precisamos para treinar. Primeira providência no exercício número 2, PC. O que eu tenho que fazer primeiro? As reações de combustão de cada combustível. As reações de queima, para nós sabermos quantos mols de gás carbônico cada combustível vai liberar. Deixa eu me ajeitar primeiro aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer na ordem da tabela. A combustão para o etanol, o combustível C2H5OH. E nós vamos queimar aqui 1 mol desse combustível, que vai ser o nosso padrão.
Combustão é queima. Para ele queimar, ele reagirá com o oxigênio do ar. E os produtos da combustão completa são gás carbônico e água líquida. E fazendo o balanceamento, 2 átomos de carbono nos reagentes vai originar 2 átomos de carbono nos produtos. 5 mais 1, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7 átomos de oxigênio. 7 do lado esquerdo, aqui já tem 1. 7 menos 1, faltam 3. 3 vezes 2 deu 6. 6 mais 1 deu 7. Quer dizer que queimando 1 mol do etanol, ele produziu 2 mols de gás carbônico. E para queimar a gasolina, vamos queimar a gasolina. C8H18 é a fórmula molecular. Ao reagir com o oxigênio, os produtos da combustão completa são gás carbônico e água líquida. E partindo de 1 mol do combustível, da gasolina, então eu tenho 8 átomos de carbono nos reagentes, 8 nos produtos. 18 hidrogênio nos reagentes, 9 vezes 2, 18 hidrogênios nos produtos. 2 vezes 8, 16. 16 mais 9, 25. 12,5 vezes 2 é 25. Não precisa colocar em forma decimal. Pode colocar em forma fracionária. Em vez de colocar 12,5, coloca 25 meios. Tá? Eu vou colocar em forma de fração aqui, tá? 25 meios. Não que 12,5 esteja errado, mas é a forma que habitualmente nós usamos com maior frequência. Mas o que interessa está aqui, ó. 1 mol da gasolina, quando queima, produz 8 mol de gás carbônico. E por último, o gás natural constituído de metano. Quando ele vai queimar, na presença do oxigênio, vai produzir gás carbônico e água. Sendo que 1 mol aqui do gás metano, quando queima, vai originar 1 mol de gás carbônico. 1 carbono no reagente, 1 carbono no produto. 4 hidrogênios no reagente, 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos produtos. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. E o que interessa está aqui, ó. 1 mol do gás metano, quando queima, produz 1 mol de CO2. Perfeito. Agora nós vamos fazer os cálculos referentes à quantidade de energia liberada para a mesma quantidade de CO2. Vou escrever o que nós vamos fazer. Cálculo da energia liberada para a mesma quantidade de gás carbônico. Como eu não sei a quantidade de gás carbônico, eu vou arbitrar, atribuir qualquer valor. 1, 2, 10, 100, 1000, X vai. Chama de X como eu fiz no exercício anterior. Só que eu tenho que fazer de 1 por 1, pessoal. Primeiro para o etanol, para o C2H5OH. Partindo da mesma quantidade de CO2, X mols de CO2. X mols de CO2. Muito bem. Agora, como eu quero calcular no final quilojoules, quer dizer que isso não interessa. Se isso aqui não interessa, eu vou dar um sumiço com esse mol do CO2 aqui. E para sumir com ele, eu coloco ele aqui embaixo no denominador. Para eu fazer isso aqui, ó. Cortar mol de CO2 em cima com mol do CO2 aqui embaixo. Mas você vai tirar o mol do CO2, PC? Da onde eu vou tirar o mol do CO2? Adivinha? Da reação que eu acabei de fazer aqui, ó. 1 mol de etanol quando queimou produziu 2 mol de CO2. 1 mol de etanol
quando queimou, produziu 2 mol de CO2. Perfeito. Agora que eu tenho 1 mol de CO2, eu quero chegar em kJ. Agora eu vou usar os dados dessa tabela aqui, ó. Eu vou usar os dados dessa tabela, que tem a massa molar e depois tem o poder calorífico. Tá, então agora eu vou usar a massa molar. Como o mol não interessa, eu quero o kJ, esse mol eu vou dar um sumiço com ele daqui. E para ele sumir daqui, é só eu cortar ele. E para cortar ele é só colocar aqui embaixo no denominador. Aí eu cancelo com o mol do numerador. Eu faço isso aqui, ó. Corto o mol com o mol. Isso daqui eu vou tirar da tabela agora, lá da massa molar. A massa molar é 1 mol do etanol. A massa é 46 gramas do C2H5OH. E agora eu vou usar o poder calorífico que ele forneceu. O poder calorífico é 30 quilojoules. A quantidade de energia liberada para queimar 1 grama do etanol. Aí fechou. Porque agora eu vou cortar esse grama aqui do denominador com esse grama do numerador, e aí eu vou ter a resposta, que é a energia liberada, para uma quantidade de gás carbônico que eu vou chamar de X, que eu arbitrei um valor qualquer. Perdão, mais uma vez. Bom, aqui vai ser então 30 dividido por 2 dá 15, e aí eu pego 15 e multiplico por 46. É isso aí, né? 15 vezes 46. Deu 690. Então vou marcar aqui, ó. Deu 690 kJ vezes esse X aqui. Esse X não vai me atrapalhar em nada. Todos vão ter o mesmo número que é o X aqui, ó. O que interessa é esse valor numérico. Entendeu? Ah, não sei não, PC, eu acho que eu não entendi não, hein? Ah, vamos fazer dos outros que você vai entendendo à medida que eu vou repetindo para os outros combustíveis. Agora eu vou fazer para a gasolina, o octano. Para o C8H18. Mesmo esquema, moçada. Eu vou pegar uma quantidade de gás carbônico idêntica para todos os combustíveis, que eu chamei de X, coloco o valor que você quiser, desde que seja igual para todo mundo. Só que na resposta final tem que ser quilojoules. E para transformar mol em quilojoules, você vai manipulando os dados fornecidos na questão, cortando numerador com denominador, numerador com denominador, vai cortando até chegar naquilo que interessa, que é o que ele pediu, tá? Como não serve mol de gás carbônico na resposta final, esse mol de CO2 vai ter que sumir daqui. E para ele desaparecer daqui, eu vou cortar o mol do numerador com o mol do denominador. E o mol que eu vou tirar da onde? De onde que eu vou tirar esse número de mols? Daqui, pessoal. Você vai tirar daqui, ó, da equação de combustão. 1 mol de octano, quando queimou, liberou 8 mol de gás carbônico. 1 mol de C8H18, quando queimou, liberou 8 mol de CO2. Mas na minha resposta final eu não quero mol de CO2, eu quero quilojoule. Então vamos desaparecer com esse mol daqui. E para ele desaparecer, você coloca mol de octano aqui no denominador, para você cortar com o mol do octano do numerador. E agora você vai usar essa tabela e vai tirar esses dois dados aqui, ó, a massa molar e o poder calorífico. Então vamos marcar aqui que 1 mol do octano possui uma massa de 114 gramas. E agora eu vou pegar esse dado e multiplicar pelo poder calorífico. Aí eu vou ter a resposta que eu desejo, que é quilojoules.
O poder calorífico ali é 47, né? É 47 quilojoules por grama. Aí eu corto aqui, ó, grama com grama, e sobra exatamente a resposta que eu quero, que é em quilojoules. Que conta que eu vou fazer aqui? 47 vezes 114. 47 vezes 114 dividido por 8. 669,75. 669,75 kJ vezes o X. Como eu não mexi nesse X, ele vai ficar na resposta final também. Acabou? Não, ainda falta calcular a mesma coisa para o metano, que é o CH4. Você já pensou fazer um exercício desse por regra de 3? Rapaz, está perdido. Perdido, não dá nem para começar, porque senão acaba todo o tempo da prova. Então, para encerrar aqui, para o gás metano. Para o gás metano fica, então, X mol de gás carbônico vezes a reação de combustão. Diz que o mol do metano, quando queima, produz 1 mol de CO2. Então, vou colocar aqui, ó, 1 mol de gás metano quando queima, produz 1 mol de CO2. Agora eu vou cortar 1 mol do CO2 do numerador com 1 mol do denominador e vou usar os dados da tabela. Os dados da tabela para o gás natural são esses dois dados aqui, ó. A massa molar é 16 gramas e o poder calorífico 54 kJ por mol. Então, a massa de 1 mol é 16 gramas. Então, coloca 16 gramas de gás metano é a massa de 1 mol. Aí eu cancelo o mol do numerador com o mol do denominador. Eu transformei agora o mol em grama, mas o que eu quero é quilojoules. Agora eu vou pegar isso então e multiplicar pelo poder calorífico que ele deu. O poder calorífico é 54 quilojoules para 1 grama do gás metano. Aí eu cancelo gramas com gramas. E o cálculo que eu vou fazer agora é 54 vezes 16. Deu 864 kJ vezes o X. Esse X vai no início e ele vai aparecer no final. Pronto. Ufa, agora acabou. Ele quer repetindo a ordem decrescente, ou seja, do que libera mais para o que libera menos. O que libera mais é o gás natural, o gás metano. Depois do gás metano tem o etanol, o álcool, C2H5OH. E dos três, o que libera a menor quantidade de energia para uma mesma quantidade de gás carbônico é o octano da gasolina. Agora vejamos como estão as alternativas. As alternativas estão com os nomes populares, né? E os nomes populares são: o CH4 é o constituinte do gás natural, o C2H5 é o constituinte do álcool combustível, e o C8H18 é o constituinte da gasolina. Agora sim, aqui está a resposta final. Gás natural
álcool combustível e gasolina, respectivamente. Alternativa correta, vamos ver aqui, gás natural. Alternativa correta, letra E. Bom, eu espero que com a resolução desses dois exercícios vocês tenham adquirido um conhecimento referente à resolução dos exercícios por análise dimensional, que nesse caso é a opção mais viável para resolver essas questões. Eu ia fazer mais exercícios, mas eu vou dividir essa lista em 2 ou 3 partes para o vídeo não ficar muito cansativo, porque como vocês viram, esses exercícios são muito demorados e eu não tenho pressa nenhuma. A minha pressa é em que você aprenda. Então, não tenho nenhuma preocupação se vai demorar ou não, mas enfim, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar essa lista na sala para você tentar resolver as outras questões e depois eu vou postar a resolução dos outros exercícios. Por enquanto, o meu muito obrigado pela sua atenção. Até a parte 2 da resolução dessa lista.